Não sei quantos de vocês estão me chegando aqui, mas para mim falar de pé aqui vai ficar meio difícil, mas acho que vocês me escutam, né? Então nós vamos fazer uma brincadeira hoje. Começar esse culto, não se assuste com isso. Mas eu estou meio escondido, mas a ideia é um pouquinho essa. Talvez você sentiu um pouquinho do que eu estou vivenciando nos últimos dias. Contei para vocês esses tempos atrás que eu passei por um probleminha na vista. Tive um descolamento na retina. E é uma coisa estranha, porque de repente a minha visão foi sumindo, foi ficando preto por tudo, e não estava enxergando de direito. E eu estou atualmente em um processo de recuperação ainda, não estou enxergando tudo legal. E hoje em dia estou naquela que o médico diz, está tudo certo, tudo que a gente podia fazer, está tudo funcionando, tudo direitinho. Agora imagina como é que eu estou enxergando. Vocês estão tentando me ver aqui atrás, né? Mas agora imagina que eu estou enxergando alguma coisa parecida com isso aqui. Imagina que eu estou com uma... Alber, agora eu acho que você vai ver. Você está vendo alguma coisa escrita aqui. Esse é o escrito. Não é isso que você está vendo? Você não está vendo nada, porque não tem nada escrito. Faz de conta que está escrito alguma coisa aqui. E você está imaginando. Está competindo com o celular. Olha lá, está escrito alguma coisa. Quando a gente vê direitinho, os dois olhos, se você fecha o olho, você enxerga uma coisa, quando você abre o outro, você vê outra, tá vendo? Se você percebe que tem uma mudançazinha das coisas, experimente fazer isso. Fecha o olho, marca alguma coisa, marca uma palavra aqui. Agora, fecha com o outro. Não dá a impressão que a palavra mudou de ladinho assim? Não é isso? Agora comigo está acontecendo mais ou menos isso. Eu estou vendo a palavra aqui. Se eu mudasse de vista, a outra palavra tinha que estar aqui, não era isso? Se eu vejo separado, elas estão assim, né? Uma está aqui e a outra está aqui, não é isso? O que está acontecendo comigo? Está assim, né? Deveria. Só que uma vista está aqui. E a outra está fazendo isso aqui, ó. Agora imagina como é que meu cérebro está ficando meio louco de enxergar que tem uma coisa aqui e a outra está aqui assim. E elas não juntam. Estão assim. Você acha isso ruim? Agora imagina que essa aqui não bastasse estar assim torta e fora, ainda está toda embaralhada. Tudo que eu vejo não tem uma linha reta. Está tudo assim, tudo meio distorcido. Então imagina que eu estou tentando enxergar vocês, estou vendo vocês meio duplicados e meio confusos. Então estou vendo as coisas assim. Está divertido a história. Imagina sair para tentar dirigir, ainda mais de noite. Se chove, então fica maravilhoso. Então está tudo assim, bem confuso. E tem hora que eu falo assim, Deus, eu não estou entendendo essas coisas todas, eu não estou entendendo porque eu estou passando nessa confusão. E sabe o que é interessante? Eu estava lendo um texto que fala mais ou menos o seguinte, e essa mais ou menos é a ideia. Quando a gente abre o 1 Coríntios, lá no capítulo 13, tem um versículo 12, que fala alguma coisa bem curiosa. Agora nós vemos de modo imperfeito, como no reflexo do espelho. Naquele tempo eles não tinham espelhos tão bons, tão bonitinhos. Você já conheceu aqueles espelhos que formam tudo? Você começa a olhar assim, de repente você vai se abaixando, você vai vendo, vai ficando bochechudo, aí você fica sem bochecha, meio cabeçudo, sabe aquelas coisas assim? Os espelhos naquela época, na verdade, eram superfícies, alguma coisa que eles faziam bastante polimento, então você via um reflexo ali. Não era bem espelho como é hoje, então era uma coisa bem confusa, deformava bastante. Quando eu li esse texto, eu falei, caramba, é mais ou menos isso. A impressão que eu tenho é que eu estou vendo tudo deformado. E quando Paulo escreveu isso falando, agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. E eu estava pensando que muitas e muitas vezes
as coisas do nosso dia a dia não são exatamente como a gente gostaria que fosse. A gente gostaria de ver as coisas todas certinhas acontecendo, tudo bonitinho. E a gente não entende porque que tudo está confuso, tudo está embaralhado. Mas a palavra de Deus ensina para a gente que vai chegar um tempo em que nós vamos estar juntos com Deus. E então nós vamos ver tudo de maneira perfeita, tudo certinho, como deve ser. Aquelas imagens que para mim hoje estão assim, vai chegar um dia em que tudo vai estar assim e não vai estar mais embaralhado. Hoje, talvez você e eu não entendamos muitas das coisas que a gente está vivendo. Mas que a nossa confiança, a nossa esperança estiver firmada em Deus, nós podemos crer e confiar que um dia nós vamos estar realmente vendo as coisas como elas devem ser. A gente não entende. Nós não entendemos todos os planos, todos os projetos de Deus para a nossa vida. Mas Deus tem o melhor. Vai chegar o tempo em que nós vamos entender as coisas. Você crê nisso? Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós queremos ver a Deus. Nós queremos entender cada vez mais, poder conhecê-lo como Ele é. Sair dessa imagem distorcida, que a gente não entende tudo. E quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente vai caminhando para estar junto dele, a gente vai conseguir perceber que a nossa visão, a nossa compreensão das coisas vão se ajustando e vão melhorando. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque nessa manhã a gente está reunidos aqui em teu nome. Queremos te adorar, queremos adorar o teu nome. E acima de tudo, queremos te conhecer um pouco mais e melhor. Por isso, a nossa oração é que o Senhor se faça presente em nosso meio, abra a nossa mente, o nosso coração, abre os nossos olhos, para que a gente possa realmente ver o Senhor mais e muito melhor. Por favor, Senhor, fala conosco nessa manhã, se manifesta. Queremos adorar o teu nome, queremos agradecer o teu nome. Por isso queremos entoar louvores em adoração, Senhor. Oramos por isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vem,
Nós vamos dar alguns avisos, que não tem muitos, mas são importantes, que quarta-feira, às 19h30, nós temos a nossa reunião de oração. Estão todos convidados a estarem aqui com a gente nesse momento. Eu falo com a gente, mas eu não tenho vindo, tá? Mas é que eu estou trabalhando até mais tarde, então não consigo vir. Que vocês estejam aqui para a gente estar orando um pelos outros, estar intercedendo um pelos outros. É um momento que a gente pode ter um pouco mais de comunhão um com os outros, que às vezes aqui no culto é um pouquinho mais difícil, que mais gente, a gente fica, conversa com o outro e acaba não conseguindo ter essa intimidade a mais. Então a reunião de oração torna a gente um pouquinho mais próximo um do outro, né? E para a gente estar também intercedendo pelos aqueles irmãos que estão doentes, estão passando alguma dificuldade. Então estejam aqui com a gente às 19h30 nas quartas-feiras. E o nosso próximo recado é a nossa oferta. Fica aqui no cantinho, a nossa caixinha. Quando a gente vai cantando o próximo louvor, você pode, se você veio preparado para isso, você pode deixar ali a sua oferta. Se você não veio, não tem problema, é um privilégio nosso aqui
membros da Lindóia, de estar ofertando. E todos vocês sejam muito bem-vindos a estarem aqui com a gente, adorando ao Senhor, a ouvir a palavra dele. Sejam todos bem-vindos. Venha o teu reino, faça a tua vontade.
Sejamos realmente sensíveis à tua voz. Fala para a gente, se manifesta, para que teu nome seja engrandecido, saiamos daqui, testemunhando e manifestando que é verdadeiramente o Senhor Deus. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ver vocês, é uma alegria ver que a gente canta o Senhor ainda, né? E que responsabilidade grande, né? E a gente poder cantar ao Senhor, bendizer as suas obras. Quanto tempo que você não bendiz as obras de Deus na sua vida? Vale a gente ter um minuto de oração agora, para aquela coisa que você, o que você tem que cantar ao Senhor, que maravilhas você tem que anunciar, porque a gente às vezes como crentes, a gente acaba se acomodando. O anunciar o Evangelho já não é tão importante. O falar de Deus, puxa, vou me dispor com as outras pessoas, mas olha a responsabilidade que nós temos, olha que maravilhas, como diz a música, que bênção nós podemos fazer parte da missão que Ele deu. A missão não é minha nem tua, a missão é de Deus. Então vamos fazer um minuto de oração, daí a gente já ora pelas crianças também, que nós temos pela escola dominical, para que você veja quais maravilhas Deus tem feito na sua vida e quanto você tem proclamado esse Deus. E se não tem proclamado, a oração tem que ser: Pai, me dá ferramentas, me dá a audácia de falar do seu nome. Vamos estar orando? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Senhor deixar a gente fazer parte da sua missão, Senhor. Obrigado pela honra que temos de poder proclamar o Evangelho, de proclamar o nome do seu Filho, Senhor, que foi na cruz por nós. Não há graça maior que isso, Senhor. E nós, Pai, não queremos de forma alguma, Senhor, estar cada dia mais pregando Jesus na cruz. Jesus, Ele já desceu, nós sabemos, mas cada pecado meu faz valer cada martelada que foi dada nele, Senhor. Então que o meu pecado, Senhor, seja apagado, Senhor. Que o meu pecado seja constrangido. Que o Seu Santo Espírito nos envie, Senhor, dor quando a gente pecar, culpa quando a gente pecar, Senhor. Mas não aquela culpa do inimigo, aquela culpa que você de repente se afastou de Deus. Nesse momento, Pai, pelos meus irmãos, Pai, e por mim, que nós tenhamos a audácia de anunciar o Seu Evangelho, de anunciar a Sua glória, Senhor.
E que quando as dificuldades de proclamar esse Evangelho vierem, que a gente não desista, que a gente tenha fé, que a gente tenha força para isso, Senhor. Pai, quero pedir também que essa oração seja pelas nossas crianças, Senhor. Que elas tenham essa audácia, Pai, essa vontade de falar de Jesus para os amiguinhos, Senhor. De mostrar as obras que Deus tem feito na sua vida, na sua família, e que possam contar as maravilhas também que Jesus faz na vida deles, Pai. Pai, nesse momento também queria pedir pelo pastor Daut, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele, Senhor. Que o Senhor esteja tocando os lábios dele, Senhor. E a palavra que vem de Ti, Pai, por intermédio do Teu servo, toque nossos corações, Senhor. Toque nossa alma. E que nós saiamos daqui transformados, Senhor. Se não transformados, Senhor, pelo menos com a vontade de ser transformado. Muito obrigado, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Grande meu amigo Daut, por favor, se achegue. As crianças também podem sair da escola dominical. Hoje quem vai trazer para nós é o pastor Daut. Quem não conhece, ele é pastor lá de São José dos Pinhais, uma igreja menonita também. E ele já trouxe a mensagem para nós outra vez, quando ele estava no hospital. E hoje ele vai trazer novamente. Bom dia a todos, graça e paz, que bom vê-los, que bom conhecer pessoas que eu não conhecia ainda, outros já conhecia também, mas que bom retornar a esta casa, né? Se a gente foi convidado de novo, bem que seja para tomar um cafezinho, a gente dá um sinal que deu certo, amém? Bom, eu fico feliz aí com esse convite de estar aqui com vocês mais esse dia. Estamos lá em São José dos Pinhais, Deus tem abençoado ali a igreja está crescente, né? Constante e crescente crescimento, né? Graças a Deus, mas não é fácil, tudo tem um preço, né? Tudo tem sacrifícios, mas Deus tem nos dado a direção, amém? E eu quero falar com Deus uma palavra para trazer aqui para vocês hoje. E quando nós oramos para trazer uma mensagem para uma igreja, ou até para a nossa própria igreja que a gente pastoreia, não é fácil, porque principalmente quando temos que trazer para outra igreja, porque a gente não sabe qual é a condição daquele rebanho. Isso é um ponto a favor. Por quê? Porque a gente pode falar aquilo que realmente, né, tem que ser falado sem medo de falar, né, mas falar pela direção do Espírito, né? Não é o que nós achamos, não é uma pregação encomendada, mas é aquilo que realmente o Espírito vê que há necessidade e nos traz, né? Quando você está pastoreando a sua própria igreja, claro que o Espírito também direciona, mas também você sabe as necessidades e você também tenta bater em cima disso para que haja uma transformação dessas necessidades, hein? Então eu quero trazer uma palavra revelada de Deus, né, para você, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Você tem aí na sua Bíblia? Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Amém? Diz assim: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Curva a tua cabeça mais uma vez. Pai, nós somos gratos a Ti por esse tempo. Fala conosco, Pai. Essas pessoas não vieram ouvir um homem, mas vieram ouvir o Senhor, através, Senhor, do Teu servo. Por isso, meu Deus, revela aquilo que o Senhor tem para esse povo aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que uma boa parte das pessoas que aqui estão, talvez não todas, mas uma boa parte, veio buscar uma resposta de Deus para uma determinada oração que você anda fazendo. Quando eu preparei essa mensagem, o Espírito de Deus tinha falado fortemente: há pessoas que precisam de uma resposta, eu vou levar essa resposta no domingo lá.
E essa resposta eu vim trazer hoje da parte de Deus, para que você alcance a tua vitória no teu lar. Alcance a tua vitória com esse marido, com essa esposa, com esse filho. Alcance a tua vitória na tua saúde, alcance a tua vitória nessa questão financeira. Alcance a tua vitória. Amém? Seja qual a área que for. E eu quero falar esta manhã aqui com vocês sobre um tema interessante, que para alcançar essa vitória nós temos que cumprir esse tema. Talvez você pergunte, pastor, por que eu não estou conseguindo alcançar a minha vitória? Parece que as minhas orações, elas não estão sendo respondidas faz tempo. Talvez exista alguma coisa que você tenha que fazer que você ainda não fez e que precisa ser feito para a tua oração ser respondida. Talvez é exatamente isso que eu vou falar aqui hoje, que tem impedido você de ter a resposta dessa oração, dessa abertura de portas, dessa vitória que você quer em várias áreas da tua vida. E eu quero trazer para você então hoje o que você precisa fazer para que você então receba de uma vez por todas a resposta de Deus. Amém? Primeiramente eu quero estar falando hoje, meu tema é: feche as brechas da sua vida. Feche as brechas da sua vida. O que são essas brechas, pastor? Antes de nós entrar diretamente no texto. As brechas aqui que eu estou falando pode ser talvez um pecado não abandonado, um pecado em que você insiste em cometê-lo, um pecado em que você está confortável cometendo ele, um pecado em que você não sente mais temor, não sente mais arrependimento, um pecado em que você se acostumou a conviver com ele, e que ele faz parte da tua rotina, né? E que você não está mais, talvez, dando atenção a ele. Talvez lá no início, quando você cometia esse pecado, você pedia perdão para Deus, você se arrependia, até chorava, só que agora, como você não conseguiu abandonar esse pecado, você vai empurrando com a barriga, já não sente mais a dor desse pecado, esse pecado já não incomoda mais você, esse pecado talvez ele já não incomode as pessoas que estão à tua volta. Então é natural que você talvez esteja num sistema anestesiado já, no nível de anestesiamento deste pecado. E isso são brechas que temos que fechar. Outra brecha que nós temos que fechar, por exemplo, talvez são ciclos que ainda estão abertos e que você deveria ter fechado. O que é ciclo, pastor? Ciclo, você sabe o que é ciclo? Ciclo se repete, é que nem você andar em círculo, né? Vou pensar assim, é que nem você andar no mesmo lugar e não sair do mesmo lugar. Então, ciclos são coisas que sempre se repetem na tua vida. Você já notou, tem pessoa que já está no 5º casamento, e aí ela troca de marido, troca de esposa, por exemplo, só uma ilustração, né? E aí ela fica perguntando, por que eu não dou certo com pessoa nenhuma? Será que sou eu o problema? Será que é o fulano que é o problema? O que está acontecendo? São ciclos que você precisa quebrar, ou seja, coisas que você precisa resolver de uma vez por todas, porque senão elas vão continuar te perseguindo. Senão elas vão continuar batendo na tua porta a vida inteira. Você está entendendo? Então, enquanto você não quebra ciclos, o que é quebrar ciclos? É terminar com aquilo. Olha, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu estou sempre passando pela mesma luta, é sempre a mesma situação, é sempre o mesmo problema. Eu não aguento mais isso, eu vou terminar com isso, eu vou terminar com esse ciclo. Eu não quero continuar com essa vida cíclica, né? Que se repete sempre a mesma coisa, vira e mexe, passa ano após ano, e eu sempre sofro da mesma situação, eu sempre passo o trabalho naquela mesma área de sempre. E aí Deus está falando para você, ei, talvez a brecha que você tenha que fechar seja você dar um encerramento nesse ciclo que está se repetindo ano após ano na tua vida. E que você não toma uma decisão para acabar com aquilo de uma vez por todas. Você não toma uma decisão para encerrar esse ciclo na tua vida. Talvez a brecha que eu estou falando aqui, talvez seja coisas que você ainda não decidiu. Existem coisas que você não decidiu ainda na tua vida. E por causa disso você está empurrando. É diferente de ciclo. Ciclo você decidiu de uma vez por todas. Mas existem coisas que você precisa tomar algumas decisões na tua vida. Como, por exemplo, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
como, por exemplo, começar a fazer uma aliança com Deus, coisas que você ainda não se decidiu. Quantas pessoas falam assim, o ano que vem eu quero ver se eu faço uma faculdade. Aí chegou o ano que vem eu faço faculdade, coisa nenhuma. O ano que vem eu quero ver se eu arrumo um emprego. Aí chegou o ano que vem eu arrumo um emprego, coisa nenhuma. O ano que vem eu quero ver se eu vou mudar, eu mudo com meus filhos. Aí você chega o ano que vem, você não muda com os filhos, coisa nenhuma, continua sendo a mesma coisa. Então o que acontece? São decisões que nós temos que tomar de uma vez por todas. Não ficar empurrando com a barriga. É diferente de ciclo. O ciclo você tem que cortar. Decisões é o que você precisa tomar para que você possa, com bem fé, para que você possa avançar, para que você possa seguir em frente. E existem também outras coisas que você tem que tomar uma decisão na tua vida, que são brechas que você tem que fechar, que são pessoas que você está permitindo entrar na tua vida que não era para estar ali. Pessoas que Deus já tirou da tua vida. Às vezes a pessoa faz aquela oração, Pai Nosso que está no céu, né? Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Só que a oração do Pai Nosso, ela tem uma coisa interessante, ela fala assim, livrai-nos do mal. E às vezes tem pessoas que Deus já tirou da nossa vida como forma de livramento. E você insiste com essa pessoa. Você insiste com pessoas que Deus já tirou da tua vida. Você insiste com pessoas que já te fizeram um grande mal sobre a tua vida e você continua fazendo esse tipo de coisa, continua correndo atrás dessa pessoa. Ou então você termina não sendo seletivo com as pessoas que você deixa entrar na tua casa. Quem são as pessoas que se aproximam de você? Quem são as pessoas que você permite entrar na sua casa? Quem são as pessoas que você permite ter acesso à parte mais sagrada da tua vida, que é o teu lar? E as pessoas que estão lá muitas vezes enchendo a tua cabeça, enchendo a cabeça da esposa, enchendo a cabeça dos teus filhos, e você permite entrar na tua casa, porque você não é seletivo. Não é seletivo com as pessoas que você permite entrar na tua casa, e Deus fala, ei, essas pessoas não eram para cair não. Quer ver outra coisa também dentro disso aqui? Por que os ciclos nós temos que fechar, melhor dizendo, essas brechas? Por exemplo, às vezes nós nos metemos na frente de pessoas que Deus está tratando uma pessoa. Está aqui você de um lado e a pessoa está do outro lado. Melhor dizendo, está a pessoa aqui e Deus está aqui. Deus está aqui, a pessoa está ali. Aí sabe o que você faz? Você, em vez de deixar Deus tratar com essa pessoa, Deus curar, Deus libertar, Deus fazer o que precisa ser feito na vida dessa pessoa, seja mesmo que doa, o que você faz? Você termina se metendo na frente de Deus. Deus, por favor, não faz isso. Mas minha filha, tu não está pedindo que eu dê um jeito nesse marido? Não está pedindo que eu dê um jeito nessa esposa? Não está pedindo que eu dê um jeito nesse filho? Então saia da frente, deixa que eu vou tratar com essa situação. E às vezes Deus não trata, por quê? Porque nós nos metemos na frente de Deus e queremos fazer o papel de Deus, queremos dar uma forcinha para Deus, queremos ajudar Deus a eliminar o problema, ou curar aquela pessoa, libertar aquela pessoa, ou mudar o jeito de ser daquela pessoa. E Deus fala, ei, eu não vou mudar ela, e nem vou atender a tua oração, enquanto você não sair da minha frente, enquanto você não parar de tomar a minha frente, enquanto você não for parar de ser ansiosa e parar de correr na minha frente. Você está entendendo o que eu quero dizer para você aqui hoje? Então, nós temos que ter esse cuidado, são brechas que precisamos fechar, senão a oração não é respondida. E se eu vou citar aqui várias brechas, eu vou passar a manhã toda aqui citando. Mas deixa eu entrar para o texto aqui, que você vai entender melhor o que eu quero falar. Presta bem atenção nesse momento, não durma, não converse, não respire. Não, respire, senão você fica feia a coisa, né? Mas vamos lá. O texto, esse episódio aqui, você viu que eu falei sobre a doutrina de Balaão, em Apocalipse 2,14. O que é esse episódio chamado? Olha bem, Jesus chega na igreja lá, na igreja de Apocalipse, nas igrejas de Apocalipse, e começa a falar, dando uma direção para cada igreja, falando o problema de cada igreja, e ele chega e fala numa determinada igreja dizendo o seguinte, olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês estão guardando, vocês estão praticando a doutrina de Balaão no meio de vocês. E o que é esse episódio chamado doutrina de Balaão, que o Senhor Jesus falou lá nas igrejas do Apocalipse,
que era uma doutrina que Deus abominava, era uma pessoa que não fechava com Deus. Que doutrina é essa de Balaão? O que nós temos que cuidar muitas vezes, né? O que é esse episódio chamado doutrina de Balaão, ou também conhecido em outras traduções como ensino de Balaão, ou até mesmo como, vamos dizer assim, como um episódio também chamado de doutrina de Balaão. O que é essa doutrina de Balaão? O que é esse ensino de Balaão que Apocalipse fala? Esse capítulo da história de Balaão nos fala que Balaão é uma figura, era um profeta do Antigo Testamento, que era uma mistura de homem de Deus, profeta de Deus, com profeta do diabo. Era um homem que misturava as duas coisas. Era um homem que ora trabalhava para Deus e ora trabalhava para o diabo. Ele era uma figura mística, uma mistura de bruxo, né, com um profeta de Deus, né? E naquela época ele estava ali atuando sobre essa situação. Ele estava lá trabalhando, de um lado trabalhava para Deus e do outro trabalhava para o diabo. E naquela época, veja bem, naquela época existia um rei, presta bem atenção para você entender a história. Naquela época existia um rei chamado Balaque, que era o rei dos Moabitas, um povo chamado Moabitas, né? E quando esse rei chamado Balaque, ele soube que estava vindo, que o povo de Israel tinha saído lá do Egito, da escravidão do Egito, estava vindo em direção a Canaã, ia passar pelas terras dele, ia se acampar nas terras dele, ia estar naquela localidade. Esse homem chamado Balaque, o que ele fez? Ele ouviu a notícia que o povo de Israel estava vindo em direção à nação dele. E ele começou a pensar, puxa vida, esse povo é um povo numeroso, são quase 3 milhões de judeus. Esse povo tem um Deus poderoso, esse povo tem um Deus que abriu o mar vermelho. Esse povo, ele livrou o povo das mãos de Faraó. E agora esse povo está vindo para minhas terras, aonde eu sou rei. E aí sabe o que ele faz? Ele chega e começa a espionar essas pessoas. Quando ele vê que o povo de Israel se acampa perto das terras dele, ele sobe um monte, vai lá em cima do monte e começa a espiar de longe e vê que o número de judeus, o número do povo de Israel era muito grande. Os olhos dele não conseguiam contemplar o número de judeus. Aí ele desce e vai para outro ângulo diferente e para ver se era um povo menor e vê que realmente existia muita gente. Aí ele desce daquele monte, vai para outro monte, no outro ângulo e olha de novo e vê que a coisa realmente estava feia, porque era muita gente que estava acampado nas terras dele. E aí ele desce daquele monte e vai para outro ângulo diferente e aí ele percebe que não adianta. O povo que estava acampado ali próximo às terras dele era um povo muito grande e que ele não tinha condições de lutar contra esse povo. Isso está lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 1 em diante. É justamente isso que Jesus está usando como referência. Jesus está contando a história lá no Novo Testamento, dizendo o seguinte: olha, vocês aqui da igreja, a igreja pós-moderna, a igreja da graça, melhor dizendo, do tempo da graça, essa igreja mais modernizada, vamos dizer assim, está praticando a doutrina de Balaão. E aí o povo ficou assim: mas o que é a doutrina de Balaão? Aí Jesus começa a explicar o que seria essa doutrina de Balaão. Essa doutrina de Balaão é o quê? É uma negociação que esse homem, Balaão, fez junto com Balaque, que era o rei do povo, daquele povo morto daquela época lá. E aí esse rei, o que ele fez? Ele começou a espiar o povo de Israel que estava acampado nas terras dele, começou a olhar de longe. Ele percebe: não, eu não vou conseguir vencer o exército de Israel. O povo de Israel é um povo numeroso, é muita gente. Eu não tenho como vencer esse exército. Eu tenho lá, por exemplo, eles têm 30 homens para cada um que eu tenho aqui. Eu não tenho condições de vencer este povo com armas naturais, com armas humanas. Mas eu acho que eu posso vencer esse povo, esse rei pensando, viu? Eu acho que eu posso vencer esse povo com armas espirituais. Eu posso derrotar ele com armas espirituais. Aí sabe o que ele faz? Esse rei chama Balaão. Está lá em Números 22, 5 ao 6. Ele chama Balaão e diz o seguinte: ó Balaão, eu quero te oferecer uma grana alta aqui, porque o povo de Deus, o povo de Israel, está acampado nas minhas terras,
E eles são muita gente, eu não tenho como derrubá-los, não tenho como vencer, o meu exército é pequeno. Então eu vou te oferecer uma grana alta aqui agora, para você amaldiçoar eles. Presta bem atenção. Para amaldiçoar eles. Topa! Aí eu falei que Balaão é um camarada que tanto servia a Deus como servia ao diabo ao mesmo tempo. E ele topou. Então eu topo. Então vai lá e amaldiçoa eles, porque eles são muita gente. Eu estou te contratando para você amaldiçoar eles. Porque o meu exército não pode vencer eles. Mas espiritualmente eu acho que eu posso vencer. Então você topa amaldiçoar eles? Porque se você amaldiçoar, e sabe o que significa amaldiçoar? É quando você joga uma praga na pessoa, quando você deseja o mal daquelas pessoas. Isso é amaldiçoar. Amaldiçoar é quando você deseja que aquela pessoa dê tudo errado na vida dela. Isso é amaldiçoar. E Balaque, esse rei aqui, estava querendo fazer o quê? Estava querendo fazer justamente esse tipo de coisa. Amaldiçoar. Então a Bíblia diz que esse rei chamado Balaque contrata Balaão para amaldiçoar. E Balaão soube, presta bem atenção, para você entender a história onde eu quero chegar. E Balaão sobe em cima do morro alto, vê aquele 3 milhões de judeus, seres de 3 milhões de judeus, e levanta as mãos e começa a fazer uma oração brava. Aquela oração de macumbeiro, aquela oração assim para amaldiçoar, sabe? E quanto mais ele fazia oração, mais o povo de Israel, que era o povo de Deus que estava acampado nas terras desse rei, era abençoado. Olha aí, ele não estava fazendo oração para amaldiçoar? Como é que ele começou a ser abençoado? Deus vai explicar para você. Aí de repente ele tenta pela segunda vez. Balaão vai lá de novo, tenta pela segunda vez amaldiçoar aquele povo. E aquele povo, em vez de ser amaldiçoado, em vez de dar tudo errado para eles, em vez de ele perder colheita, perder mulher, perder filho, eles ficavam mais prósperos. Quanto mais eles eram amaldiçoados, mais eles ficavam prósperos. E aí o Balaque chamou Balaão e disse: Balaão, eu não estou entendendo, eu te dei uma grana alta para te chegar, subir no morro e amaldiçoar aquele povo que está acampado aqui nas minhas terras. E quanto mais você está amaldiçoando, mais eles estão prosperando. Que negócio é esse? Eu acho que tu está orando fraquinho, acho que tu está fraco de oração, hein? Eu acho que você está meio desmotivado, acho que você não tomou café da manhã, hein? Eu vou aumentar aqui o suborno, eu vou aumentar a grana para você de novo ir lá e dessa vez amaldiçoar esse povo. Mas com vontade, porque eu acho que a maldição não deu certo porque a tua oração foi muito fraquinha. Você orou de má vontade. Aí aquele profeta Balaão pegou o dinheiro de novo, mais dinheiro daquele rei, embolsou aquele dinheiro daquele rei, subiu no monte de novo e continuou orando, amaldiçoando o povo de Israel. E o povo de Israel não conseguiu, não foi amaldiçoado. De novo, pelo contrário, foi abençoado. Sabe o que eu quero dizer aqui, pessoal? Veja bem. Aquele rei ficou indignado. Puxa, eu te paguei 2 vezes para te amaldiçoar esse povo, e a tua oração, quanto mais você ora para dizer coisas ruins sobre esse povo, mais esse povo prospera. Sabe por quê, pessoal? Sabe por que é isso? Porque maldição não pega no povo de Deus. Amém? Você crê nisso? Maldição não pega quem tem a vida alicerçada em Jesus. Maldição não pega. E eu pergunto aqui para você crê nisso? Maldição não pega. O povo de Deus pode ser amaldiçoado? Segundo esse texto, não. Porque não pegou a maldição. Macumbaria, bruxaria, de acordo com esse texto, não pega. Voodoo, magia negra, de acordo com esse texto, não pega no povo de Deus. Naquele que serve a Deus. Mas por que não pega, pastor? Porque, segundo Zacarias, capítulo 2, versículo 5, leia em casa com calma depois. Zacarias, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que fala de um muro de fogo. Presta bem atenção. Fala que o povo de Deus, pelo menos nessa época, né?
Hoje nós temos, né, o Espírito Santo que é diferenciado da situação. Mas naquela época existia um muro de fogo invisível que Deus cercava o seu povo. Está lá em Zacarias 2,5, fala de um muro de fogo que não tinha como tocar nesse muro. E esse povo, ele se torna imune a essa maldição, por quê? Porque, segundo Zacarias 2, havia esse muro de fogo, né, invisível que cercava esse povo. Em que tudo aquilo que está fora não podia passar por esse muro de fogo, por essa redoma de proteção invisível, segundo Zacarias fala. Mas, escute bem, Balaão chegou e falou para o rei Balaque: só existe uma forma de vencer esse povo de Deus. Só existe uma forma de liquidar esse povo. Sabe qual é? Fazer com que eles mesmos se auto-amaldiçoem. Ou seja, eu não posso lançar maldição neles, porque eles estão protegidos. Eles são protegidos por Deus. Há essa redoma de fogo ao redor deles que os protege. Eu não posso protegê-los. Eu não posso tocar neles. Você, rei, não pode tocar neles. A minha oração, maldizendo eles, não pode atingir eles. Mas a única coisa que pode vencer esse povo, preste bem atenção agora, que você vai entender. A única coisa que pode maldizer esse povo, pode liquidar esse povo, é fazendo com que eles se auto-amaldiçoem, eles se amaldiçoem eles mesmos. E abram uma fenda, uma brecha nesse muro de fogo. Abra uma brecha nesse muro de fogo. E eles veio transformar o Deus que eles tanto amam e servem em inimigo deles. Essa é a única forma. Ou seja, nós podemos fazer com que eles quebrem a aliança com esse Deus e eles vão colocar esse Deus dele contra eles mesmos. E aí a brecha aparece a brecha é quebrada nesse muro de fogo, vamos pensar assim. Ou seja, nós podemos fazer com que eles mesmos destruam essa muralha de fogo invisível que protege eles, que Deus colocou ao redor deles, para protegê-los. E aí o rei Balaque ficou entusiasmado com a ideia. Quer dizer que ainda existe uma forma espiritual de matar eles? De destruir eles? Porque se a maldição não deu certo, qual é a outra forma espiritual, então, de matar o povo de Deus, de destruir o povo de Deus, de fazer o povo de Deus se azalar em tudo? É fazendo eles mesmos se auto-amaldiçoarem. De fora para dentro ninguém penetra nessa barreira invisível. Mas de dentro para fora, essa barreira é vulnerável. Você está entendendo? E aí o rei Balaque pergunta para Balaão: como é que a gente pode fazer isso? Envie as mulheres moabitas, as prostitutas moabitas, para que seduzam, se infiltram no meio do povo de Israel, se infiltram escondidas e seduzam os homens de Israel e se deite com eles, se prostituam com eles, tenham filhos com eles. E em troca, como pagamento, eles vão ter que fazer oferendas aos deuses moabitas e se ajoelharem diante deles. E isso vai fazer que eles quebrem a aliança com Deus e abram uma brecha nessa barreira. Você está entendendo? E a lei de Deus, pessoal, naquela época dizia o seguinte: que quando você se deitasse com a mulher de outro povo, você estaria se deitando com os deuses dela também. E você, como pagamento, se você se deitasse com a mulher de outro povo, o pagamento era o quê? Era você também adorar o Deus dela. Isso está muito claro. Então, olha bem, então essas mulheres receberam ordem do próprio rei delas. Olha, mulheres, eu sei que vocês têm uma missão meio difícil aqui, mas vocês vão ter que se prostituir com os homens lá de Israel, ter até filhos com ele, inclusive, mas quando eles estiverem apaixonadinhos por vocês e com filhos de vocês, constituírem vocês como família deles, vocês vão pedir algo para ele: eu quero algo em troca. O pagamento dessa prostituição é que você vai te ajoelhar
e professar os meus deuses, não Deus mais, e não mais o Deus de Israel, não mais o Senhor de vocês. Isso, e quando eles morderam a isca, presta bem atenção, quando eles morderam a isca, foi quebrada a aliança deles com Deus. E a muralha de fogo invisível, que eu falo aqui, simbolicamente falando, foi aberta uma brecha nessa muralha. Queridos, vou repetir, de fora para dentro nós somos intocáveis. De fora para dentro nós somos intocáveis. Mas de dentro para fora nós somos vulneráveis. Principalmente quando nós abrimos brechas, nós mesmos abrimos brechas nessa muralha. Não os nossos inimigos, não Satanás, não as pessoas que nos perseguem lá fora, mas quando nós caímos nos erros, no próprio erro de abrir as brechas, nós mesmos abrimos a brecha. E quando você quebra princípios da palavra de Deus, porque quando você quebra essa brecha, você quebra princípios da palavra de Deus. Quando você quebra princípios da palavra de Deus, você é quebrado pelo princípio que você quebra. Ou seja, o princípio que você quebra, você é quebrado por ele. Se eu quebrei o princípio de Deus e entro em pecado, logo eu vou ser quebrado por esse princípio através de uma consequência do Espírito. Eclesiastes 10:8 diz que quem quebra o muro, uma cobra lhe morderá. Eclesiastes 10:8. O que é a cobra? A cobra simboliza Satanás, né? Efésios 4:27, Paulo fala: não deis lugar ao diabo. Quando é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu quebro, abro uma brecha nesse muro que me protege. 1 João 5,18 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. E quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Quando eu sou nascido de Deus e eu mantenho esse muro à minha volta, espiritualmente falando, que é a pessoa de Jesus, hoje esse muro, essa muralha é o próprio Jesus, né? Através da presença do Espírito Santo. Então, quando eu mantenho essa muralha sem abrir brechas nela, o que acontece? Nada pode me atacar. Então, quando eu abro a muralha, eu abro brecha, aí eu me torno sensível a isso. Então, quando nós quebramos os princípios da palavra de Deus, nós colocamos Deus contra nós e não a favor de nós. Vou repetir, quando nós quebramos os princípios da palavra de Deus, por um momento de prazer, um momento de pecado, ou por dizer sim quando eu deveria ter dito não, ou dizer não quando eu deveria ter dito sim, quando nós quebramos os princípios, nós colocamos Deus contra nós. E nós abrimos essa brecha. Brechas são esses buraquinhos, são essas fendas, são essas rachaduras, que pode ser um pecado que você não abandona, um pecado oculto, um pecado escondido que só você sabe. Brecha pode ser essa decisão que você deveria ter tomado há muito tempo e não tomou. Brecha pode ser esse ciclo que você nunca quebra e está sempre se repetindo na tua vida. Brecha falta, sabe, por você muitas vezes trazer para dentro da tua vida pessoas que Deus já tirou muito tempo de perto de você e você insiste com essas pessoas. Brechas são isso. Brechas são coisas mal resolvidas na tua vida e que você vai empurrando com a barriga. São brechas. Brechas são coisas que você já se acostumou com aquilo e que não machuca mais você, não dói mais. E você vai empurrando. E a pior coisa é quando você se acostuma com o estilo de vida que você leva. Você nunca quer lutar para mudar. Você nunca quer lutar para abandonar aquilo. Você se acostumou com aquilo. E tudo que você se acostuma, Deus não opera naquilo. Por quê? Porque você está acostumado. O exemplo, o rei Acabe, ele foi vítima de uma flecha perdida. Você conhece o rei Acabe? Né? O rei Acabe estava numa guerra, ali estava numa situação, e foi vítima de uma flecha perdida, que entrou aonde? Numa brecha da sua armadura. Às vezes você perde batalhas na tua casa, no teu casamento, com os teus filhos, porque existem brechas que o diabo está tendo legalidade por meio dela. Veja, escute bem, o povo de Israel era um povo de Deus, e é até hoje, é um povo de Deus. E como é que ele foi vencido, pastor? Você não falou que maldição não pega o povo de Deus? Não pega, mas desde que você
permaneça com a brecha aberta. Desde que você não se acostume com essa brecha. Desde que essa brecha não seja algo rotineiro na tua vida. Desde que você se livre dela. Às vezes nós pegamos batalha em nossa vida. Por quê? Porque nós temos brecha em algumas áreas da nossa vida. Você está entendendo? Quem sabe eu estou falando aqui nesta manhã para pessoas que estão com uma brecha na sua muralha espiritual. E essa brecha, quem sabe eu estou falando com pessoas que estão com brecha no seu casamento. Isso mesmo, no seu casamento. Vocês não têm diálogo mais no casamento. Tudo que se fala abaixo de brigas, de discórdia. Você não quer ceder. Quer que só o outro ceda, mas você nunca quer ceder a tua vez. Tem que ser do teu jeito, isso não resolve. Eu sei que eu sou assim, eu fui criada desse jeito, tem que ser do meu jeito. E exatamente, nunca vai para frente. Por quê? Porque do teu jeito você viu que não está funcionando. Do teu jeito tem brecha. Do teu jeito tem que fechar essa brecha. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão com brecha no seu trabalho. É um péssimo funcionário. É uma pessoa que ninguém quer contratar, que ninguém confia para contratar, porque não entrega o serviço da forma correta, trata as coisas e não termina. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estejam com brecha na sua vida espiritual, não levam Deus a sério, não oram, não buscam a Deus. E Deus quer um coração que realmente o busque para valer. Talvez a brecha que eu estou falando aqui, que eu esteja falando, talvez seja a falta de perdão que está gerando essa amargura. O pastor aprontou para mim, aprontou uma vez só, eu não perdoo mesmo. Talvez essa brecha seja essa falta de perdão. Sabe o que a falta de perdão é? É um lixo que você guarda no teu coração, que você carrega o tempo todo. E tem horas que fede lixo. Tem horas que vem os insetos naquele lixo. Tem horas que vem, que cheira mal, que cheira podre. Então a falta de perdão, ela faz com que você carregue no teu coração o lixo que os outros depositaram. Estão entendendo o espírito da coisa? Mas pastor, nós estamos no tempo da graça. E veja bem, duas coisas que eu quero chamar a atenção sobre isso. Jesus estava falando aqui, aonde no Novo Testamento, aonde já iniciou o tempo da graça. Só que lá, olha o que a palavra de Deus fala lá em Judas 4 e fala em Tito 2, 11, 12. Ele fala que a mesma graça que te perdoa e te salva é a mesma graça que te capacita a viver uma vida piedosa e correta diante de Deus. Judas fala que nós não podemos, Judas 4 fala que nós não podemos usar da graça da maneira errada, simplesmente para andar de uma forma libertina. Então é isso que Jesus está falando lá para a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia. Ele estava chamando a atenção de cada uma daquelas igrejas, dizendo o seguinte: olha, vocês estão no tempo da graça, mas não se prevaleçam disso para virar uma desgraça. Porque a graça, ela salva, ela perdoa constantemente os pecados, perdoa os teus pecados, mas ela também te capacita para dizer não para o pecado, para dizer não para as coisas erradas. Jesus está explicando para a igreja da Nova Aliança essa passagem bíblica, que é possível, mesmo no tempo da graça, nós rompermos e abrirmos uma rachadura em nossa proteção. Agora, veja bem, eu estou finalizando. A notícia boa é que Deus usa de misericórdia e amor para conosco. Amém? De que forma que Ele usa de misericórdia, pastor, e amor para conosco, e essa graça realmente vem sobre a nossa vida? É quando Ele te ajuda a consertar essa brecha que você mesmo abriu de dentro para fora. A solução, eu não sei qual é o tamanho da brecha que você abriu, mas tem muita coisa ruim passando por essa brecha. Eu quero para encerrar aqui, eu quero passar para você. Preste bem atenção. De tudo que eu falei aqui hoje, presta atenção pelo menos no finalzinho
porque vai fazer toda a diferença na tua vida a partir de hoje. Eu quero te ensinar a fechar essa brecha. Quando Paulo fala, no mesmo lugar ao diabo, ele não está falando para a pessoa lá do mundo que não quer saber de Deus, que é maldosa. Não, ele está falando para crente, para cristão. O cristão pode dar lugar ao diabo? Claro que pode. De que forma? Deixando essa brecha, abrindo essa brecha de dentro para fora, e que tem que ser fechada. E que enquanto não for fechada, a oração não é respondida. Presta bem atenção, que enquanto não for fechada, a oração não vai ser respondida. Ah, mas pastor, Deus é amor, mas Ele é justiça também. E por ser justiça, Ele zela pela sua palavra. E se Ele diz que Ele vai responder a oração quando as brechas estiverem fechadas, temos que fechar a brecha. Então, o que eu tenho que fazer então, pastor, para fechar essa brecha? Vamos lá, receita número 1. Primeira coisa, a Bíblia diz que, uma das coisas, né? Eu não vou falar exatamente a ordem, mas segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, então eu ouvirei do céu, enfim, né? E ajudarei esse povo, em outras palavras, né? O que é se humilhar? Primeiramente, se humilhar significa reconhecer o teu estado, reconhecer que as coisas não estão boas, parar de colocar panos mornos ou frios, né, em cima da ferida, parar de fingir que a coisa está boa quando não está. Se humilhar, primeiramente, tem a ver muito com o teu estilo de vida. É quando você olha para dentro de você e começa a perceber que da forma que você está fazendo não está dando certo. Está na hora de você começar a fazer do jeito de Deus, então. Porque o teu jeito não deu certo. Então faça do jeito de Deus. Então se humilhar é quando eu reconheço que do meu jeito não está dando certo. Eu tenho que fazer do jeito de Deus. Me humilhar é reconhecer que o Senhor, só Ele pode resolver o meu problema. Isso é se humilhar. Segunda coisa que eu tenho que fazer, presta bem atenção, estou dando a receita, né? O médico está dando a receita aí. Presta atenção para você tomar o remédio direitinho, senão vai fazer mal. Então a primeira coisa que eu tenho que me humilhar, é reconhecer. Porque quando eu reconheço, a ficha cai. Como diz o antigo, né? O pessoal não era da época da ficha, né? Mas quem é da época da ficha sabe o que eu estou falando. A ficha do telefone cai. E aí eu percebo que as minhas escolhas só foram repetitivas o tempo todo. Eu saio de uma caindo em outra, saio de uma caindo em outra. Parece que eu tenho azar na vida. Tudo que eu faço dá errado. E quando você começa a ser uma pessoa repetitiva, porque a ficha não caiu ainda, você começa a perder o respeito das pessoas. Ninguém respeita aquele que não se respeita. E quando é que eu deixo de me respeitar? Quando eu vivo uma vida cíclica, sempre repetindo os mesmos erros e nunca me avalio aonde eu preciso mudar. E para mim me avaliar, eu tenho que me humilhar. Me humilhar é reconhecer Ele como Senhor também, mas para fazer isso eu tenho que reconhecer que eu sozinho não sou nada. Reconhecer que as minhas escolhas deram errado até hoje, e que eu preciso de ajuda, que alguém escolha melhor por mim a partir de agora, porque eu não tenho muito tempo pela frente. Quando eu estou com 57 anos de idade, fiz agora domingo passado, foi isso, né? Segunda passada, né? 57 anos eu fiz segunda-feira passada agora. 34 anos de pastorado, de pastor, né? E 57 anos de idade. Fui consagrado pastor com 23, de lá para cá, só viajando o mundo afora aí, pregando a palavra. Quando eu fiz 40 anos de idade, presta bem atenção, quando eu fiz 40 anos de idade, o pessoal fez uma festa para mim ali, de surpresa, e eu tinha um amigo meu que era psicólogo, e ele viu que eu estava meio num canto assim, sabe, dando aquele sorriso assim, meio querendo, aquele sorriso feliz da festa, mas ao mesmo tempo eu não estava muito feliz não, porque ninguém fica feliz quando está ficando velho, né? Aquela coisa toda, né? Você quer ter os teus 18 de volta, né? Aí tu fica ali, aí eu estava ali pensando na vida, aí esse amigo que é psicólogo chegou para mim o seguinte assim, ô Daudi, você está pensativo, hein? Estou pensativo, estou feliz, mas estou pensativo. Aí ele falou uma coisa que, olha bem, quando eu tinha 40 anos, estou com 57, mas isso marcou muito o que ele falou. Ele falou uma coisa para mim assim, quer que eu adivinhe o que você está pensando?
Adivinha? Então tá, vou me colocar no teu lugar. Pois é, estou fazendo 40 anos de idade, só fiz cacaca até agora. Só deu errado até agora. Só bola fora. Só, sabe? É um acerto para 10 erros. Só passei trabalho. Só repeti os mesmos erros. Não consegui entrar, 40 anos de idade, não consegui entrar dentro do propósito de Deus pela qual Deus me criou até hoje. E pior, olha bem, ele falando para mim, ele ensinando, fazendo aquele teatrinho. E pior, eu não sei se eu tenho mais 40 anos pela frente para fazer alguma coisa de bom na minha vida. Eu estou com 40, mas eu não sei se eu tenho mais 40 para acertar a minha vida. Eu não sei qual é a tua idade. Eu não sei quanto tempo de vida você tem nessa terra. Mas você não pode errar mais. Chega uma época que a gente não tem, embora a gente saiba que a gente vai errar, embora a gente saiba que vai errar. A gente sabe, vai errar porque a gente é humano. Mas deixa eu dizer algo, você não tem mais tempo para errar. E cada erro teu atrasa no mínimo 10 anos a tua vida. Muitas vezes, conforme o tamanho do erro. Conforme a escolha que você fez. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento? Se humilhar para fechar a brecha. Quando eu me humilho, eu reconheço que sozinho eu não vou sair desse buraco. Eu preciso de Jesus, de verdade na minha vida. Não de uma religião, mas de um Jesus poderoso na minha vida. Quando eu me humilho, eu sei que eu não tenho mais 40 anos pela frente. Talvez, só se Deus quiser. Então eu tenho que fazer a coisa certa, porque quando eu erro, eu prejudico muitas pessoas nas minhas escolhas. Quando eu erro, eu atraso o plano de Deus na minha vida. Quando eu erro, eu sofro mais, porque eu saio do propósito de Deus na minha vida. Então eu não tenho mais 40 pela frente, pensando nesse ano. Então eu tenho que me humilhar. Só que o texto também fala em 2 Crônicas, que eu tenho que orar também. Ah, pastor, mas eu oro, eu rezo. Tudo bem. Mas ele fala, quando se fala em orar, nesse texto, eu vejo uma intensidade no sentido de oração. Uma coisa mais profunda. Orar aqui significa quebrantamento. E contentamento. A Bíblia diz que Deus, Ele gosta, Ele para ouvir um coração contritado, sabe, que reconhece o espírito quebrantado. Deus gosta disso. O que é quebrantamento, pastor? É me dar como vencido. É me dobrar diante de Deus. Já viu aquele filme do Bang Bang, antigamente, do faroeste? Mãos ao alto! Os caras vão levantar a mão. Sabe o que isso significa? Que eu estou me rendendo, faça o que você quiser. Então, me render diante de Deus é dizer, Senhor, eu me rendo. Até hoje eu fiz do meu jeito, só deu errado. Até hoje eu escolhi sem orar. Até hoje eu orei, mas não esperei a resposta, saí correndo antes da resposta. Eu me rendo a partir de hoje. Se quebrantar é se render. É reconhecer que você, sem Deus, você é um perdido. Sem Deus você não vence nada. Isso é oração. Oração envolve contritamento. O que é contritamento, pastor? Presta bem atenção aí, pessoal. Contritamento é ser uma pessoa arrependida de verdade. Sabe? Aquilo está mexendo, está pesando dentro de você. E parar de botar a culpa dos outros. Ah, eu sou assim por causa do fulano. Ah, eu fiz isso por causa do ciclano. E Deus fala assim, ei, essa oração eu não vou ouvir. Eu vou ouvir a oração em que você localiza a tua culpa e não localiza a culpa dos outros. A oração de Adão e Eva não funciona. Não é que Adão e Eva vão orar, né? Conversaram com Deus, mas eu posso imaginar como se fosse uma oração. Deus pergunta, Adão, o que aconteceu aí? Comi um fruto, né? Eu comi um fruto lá proibido. Mas por que comeu? Ah, por culpa da mulher que tu me deste. E a mulher o quê? Eu comi por causa da serpente. Sempre nós arrumamos uma desculpa. E Deus está cansado das nossas desculpas. Deus perdoa nós os nossos pecados, mas não das nossas desculpas furadas.
eu estou cansado, eu não vou para a igreja hoje, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus perdoa você dos teus pecados, mandando tuas desculpas. Você não pode ser o primeiro lugar na tua vida e esquece que o segundo Ele não quer. Ele não quer o resto do teu tempo. Alguém já foi numa lancheria, numa lanchonete, por acaso, e com dinheiro, estou falando com dinheiro na mão, chegou lá, moço, eu estou com dinheiro hoje. Não é sempre que a gente está com dinheiro, né? Às vezes está tão difícil, o dinheiro está desaparecendo, né? Está difícil, né? Mas você chega numa lanchonete e diz assim, moço, hoje eu estou com dinheiro. O senhor me serve aí para mim uma coxinha e uma Coca-Cola? Aí ele vai lá e te serve uma Coca-Cola tomada pela metade e uma coxinha com a dentada. Puxa vida, eu nunca tenho dinheiro quando eu tenho para comer uma coxinha, Coca-Cola, já vem comida minha coxinha e minha Coca-Cola já beberam. Que negócio é esse, moço? Moço, eu paguei uma coxinha inteira e não o resto. Paguei uma Coca-Cola cheia e não pela metade. Que negócio é esse? Eu quero meu dinheiro de volta. Não é isso que você faria? Sabe por quê? Porque você não aceita o resto. Deus não aceita o resto também. Deus não aceita o resto do nosso tempo, o resto da nossa oração, o resto do resto do resto. Deus quer o nosso melhor. Por isso que ele fala lá em Mateus, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, que as coisas que vos faltarem vão ser acrescentadas. Está faltando para você alguma coisa? Coloque Deus em primeiro lugar, que Ele vai abrir portas que você nem imagina. Mas Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que sentir que Ele está em primeiro lugar. Quando Deus pediu para Abraão, pega teu Isaac, teu filho, em sacrifício para mim, naquela época, né? Antigamente, no Antigo Testamento, Deus queria mostrar para Abraão aonde estava o coração dele. Deus sabia onde estava o coração, mas Deus queria mostrar para Abraão. E às vezes Deus nos pede algo, a nossa dedicação, o nosso tempo de excelência, para mostrar onde está o nosso coração. E nós sempre damos uma desculpa. Amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu vou para a igreja, e amanhã pode ser tarde demais. Então, temos que orar com contritamento, ou seja, arrependido. Puxa, eu pisei na bola, eu fiz. Mas fizeram junto contigo, não interessa, cada um vai dar conta de si. Eu estou falando de mim, eu pisei na bola. Meu casamento poderia ser melhor se eu mudasse meu comportamento. Meus filhos poderiam ser melhor se eu também cooperasse para isso. E o texto fala também, segundo Crônicas 7, ainda fala, se humilhar, orar e me buscar. Olha bem aqui, pessoal. O que é buscar Deus? É insistir. Batei, abri-se buscar. Buscar e acharei. Aí você vem, você ora uma vez, você ora 5 minutos, e quer que uma vida inteira seja mudada em 5 minutos de oração? Às vezes Deus está permitindo você passar por esta luta, porque Ele está te chamando para um nível de intimidade e que você deixou de ter com Ele há muito tempo. Vou repetir, às vezes Deus está te chamando, está te permitindo essa luta que você está vivendo, para te chamar para um nível de relacionamento, intimidade mais profundo e que você deixou de ter há muito tempo. Busque com essa intensidade, vá para águas mais profundas, para que Ele revele coisas grandes, profundas, fortes, firmes, que você ignora, que você não sabe ainda. Para que te mostre qual o sonho que Ele tem com você. Buscar a Deus e dizer, Senhor, conta comigo. Uma vez, eu vi um músico, né? Um guitarrista, que é um rapaz muito usado pelo Espírito Santo. E ele falou, ele estava fazendo uma oração. Na oração ele dizia o seguinte, Senhor, se o Senhor tem algum plano com essa cidade, de ganhar essa cidade, não se atreva a me deixar fora desse plano. Eu quero estar incluído nesse plano. Eu quero ser a tua arma, a tua ferramenta para ganhar essa cidade. Hoje a gente se escapa da igreja, se escapa do serviço cristão, se escapa dos dons, se escapa. Quem pode vir amanhã ir para a igreja? Eu não limpo a minha casa. Quem pode vir amanhã fazer evangelho? Eu não tenho tempo. Hoje eu vou para o meu futebol. Hoje é sábado, eu não vou fazer evangelho, eu vou para o meu futebol. Deus não pode contar com pessoas hoje. E aí nós queremos orações respondidas e Deus não pode contar com pessoas hoje. Como é que você quer contar com Deus se Ele não pode contar com você na hora que precisa? Para ajudar uma pessoa? E por último, só que esse último é de verdade agora.
Se você for ver Apocalipse 2:17, que eu não li, você vai ver que o Senhor Jesus, ele faz o quê? Ele fala do problema daquela igreja e dá uma solução também. Aquela de 2 Crônicas é uma solução geral, mas essa é uma solução específica que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele fala o seguinte: olha, vocês estão permitindo a doutrina de Balaão entrar no meio da igreja de vocês. Porém, eu vou trazer uma solução para vocês, para melhorar a vida de vocês e começar a ouvir oração e aceitar vocês. Apocalipse 2:17. Ele fala o quê? Que se vocês comerem um maná escondido. O que é um maná? O maná significa o quê? A palavra de Deus. A presença de Deus através da sua palavra. Então, a primeira coisa que Deus fala: vocês querem que eu resolva esse problema da doutrina errada que vocês estão vivendo? Então eu vou dar a receita. Comece a comer o maná escondido. Ou seja, vamos para a palavra, porque a palavra não deixa você ficar ligando. Vamos para a palavra, que a palavra vai alimentar você e vai dizer a direção que vocês têm que ir. Palavra. 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 O problema da igreja pós-moderna é que é muito show, muito entretenimento, horas e horas de louvor. Palavra, 5 minutos, 10 minutos. A palavra gera fé. Então ele fala: em primeiro lugar, vocês querem vencer essa doutrina? Entre para a palavra. Vocês querem vencer esse problema? Veja o que a minha palavra fala sobre o teu problema e execute na tua vida. Segundo, ele fala: eu vou dar para você, se você me ouvir, eu vou dar para você uma pedrinha branca. Olha bem. Ih, pastor, piorou agora. O que é essa pedrinha branca que o Apocalipse fala que Jesus vai dar para o povo, para a sua igreja? É que, se você for ver na época do Império Romano, né, naquela época da igreja primitiva, na época de Jesus, quando tinha um julgamento, preste bem atenção, quando tinha um julgamento de alguém que cometeu um crime, mas não tinha testemunha, sabe o que se fazia? Era tirado sorte acerca da vida daquela pessoa. Só a vítima que falava: não, ele me fez mal. A vítima falava, mas a palavra da vítima contra aquela pessoa. Só isso. Não tem testemunha, não. Só a palavra da vítima contra o criminoso. Então, o juiz daquela época, né, a pessoa responsável pelo julgamento, jogava sorte sobre a vida daquela pessoa criminosa. De que forma? Ela pegava 2 pedrinhas, ele pegava um punhado de pedras, né, 2 pedrinhas, a branca e a preta. Aí jogava. Se caísse a preta, ele era condenado, ele realmente era culpado. E se caísse a branca, ele era inocente. Era assim que se julgava casos sem testemunha naquela época no Império Romano. Então, sacudiu, saiu a branca. Opa, você está livre. Porque além de não ter testemunhas contra você, aqui a tua sorte te salvou, né? A tua sorte te livrou quando saiu a pedrinha branca. Opa, você é criminoso, não só porque ela te acusou, mas porque a pedrinha aqui, a sorte foi contra você, né? Ou seja, os deuses foram contra você, na visão dele. E o Espírito de Deus está falando aqui, o próprio Senhor Jesus está falando para a igreja primitiva, para essa igreja dessa época, que você vai receber, vai vir a teu favor a pedrinha branca. E o que significa a pedrinha branca? Que não há condenação. Ou seja, eu não vou deixar você ser condenado. Se vocês tirarem esse espírito de Balaão no meio de vocês, eu vou lançar sobre vocês e vai cair com certeza a pedrinha branca de inocência. Agora, se vocês não tirarem o espírito de Balaão do meio de vocês, eu vou lançar a sorte de vocês, o Senhor Jesus falando aí, e vai cair a pedrinha branca e vocês vão ser culpados e vão pôr tudo para o inferno. Então a pedrinha preta, ela significa que deu mal. Agora, você entende? Então é o que o Senhor fala. Quer se livrar do problema? Então diga não para isso. Não tolere isso no meio da minha igreja. Eu costumo dizer, para que uma igreja cresça, primeira coisa, temos que limpar a igreja. Temos que restaurar, curar a igreja e alinhar ela com os céus. Senão ela não cresce. Senão é um fundamento feito em cima de outro fundamento, em cima de outro fundamento, ela nunca cresce. Só muda pastor e a igreja nunca cresce. Primeiro temos que curar corações, curar pessoas, curar culturas erradas, costumes errados, sistemas errados.
estão atrapalhando o novo de Deus. Agora, uma coisa que todos nós temos que fazer. Você quer fechar a brecha, sim ou não? Sim. Todos nós. Todos nós. E tudo isso que eu falei até agora só vai funcionar para essa brecha ser fechada se você fizer uma coisa. Sem isso, você não vai conseguir fazer o resto das coisas que eu falei aqui. Sem isso, a brecha vai continuar. Sem isso, você vai continuar vivendo, empurrando a tua vida com a barriga e sentindo pena de você mesmo. O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Entregar a sua vida para Jesus. Jesus, ele fala uma coisa interessante. Sem mim, nada podeis fazer. E quando eu falo entregar a vida para Jesus, não estou falando de boca para fora, não estou falando de religião. Eu estou falando de dizer, Senhor, a partir de hoje eu faço uma aliança contigo. A partir de hoje eu retorno para os teus caminhos. Um dia eu te conheci e te abandonei. Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida para ti de fato, de verdade. Ele é a chave que vai desencadear tudo isso e fechar essa brecha e fazer a oração ser respondida. É Ele. Pastor, aí eu estou muito novo para essas coisas. Então, sinto muito falar que você ainda vai continuar sendo digno, talvez até de pena dos outros, porque você não vai mudar nunca, porque só Jesus pode mudar a tua vida. Não sou eu. Eu posso te ajudar um pouco. Eu posso te dar um bom conselho, talvez, mas quem promove a mudança é o Senhor. Amém? Amém. Só que às vezes nós fazemos, sabe o quê? Eu acho que vou fazer uma ilustração rapidinho aqui para nós encerrarmos. Só que só uma ilustração, tá? Porque não existe esse negócio, ou você está dentro ou você está fora. Mas existe, às vezes a pessoa entrega a sua vida para Jesus aqui dentro, só pela metade. Uma vez um amigo meu, ele sofreu um acidente. Um amigo meu, eu insistia, falando de tal, vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos aceitar Jesus, vamos embora, vamos dar esse passo de fé. E ele sempre me dava uma desculpa, sempre me dava uma desculpa. Não, sou muito novo para aceitar Jesus, sou muito novo para ir para a igreja, sou muito novo para me reconciliar com Deus. E não sei o quê. E aí, de tanto insistir com ele várias vezes, ele falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, então, Daud, para te parar de encher minha paciência, eu vou fazer um acordo contigo aqui, Deus está vendo. Eu vou entregar somente para Jesus, somente o meu lado esquerdo. Mas o meu lado direito vai ficar no mundo, vai ficar para o oba-oba, vai ficar para fazer as coisas do meu jeito, meus prazeres. Topa? Não tem que topar nada, você é contigo e Deus. Tem certeza que você não quer entregar toda a tua vida para Jesus? Não, eu quero entregar só metade dela, só o meu lado esquerdo da minha vida. Então tá, tu que sabe. Aí ele fez uma oração ali, entregou só o lado esquerdo. Quando chegava no domingo, aí quando chegava na sexta-feira de noite, ou no sábado, sabe o que ele fazia? Ele ia lá para as boates, para os bailão, né? Aí quando ele tinha que pagar a entrada lá para entrar, alguns lugares tinham que pagar a entrada naquela época, né? Ele fazia o quê? Olha bem, esse lado aqui é o lado que era do mundo. Mas desse lado ele podia fazer tudo quanto é coisa errada. Desse lado ele tinha que fazer só o certo. Aí o que ele fazia? Na hora que ele tinha que pagar a entrada para entrar nos bailão, nas boates, nos negócios lá, ele tinha que puxar o dinheiro do bolso. Aí ele se lembrava que o dinheiro estava nesse bolso. Ele tinha que fazer aquele exercício. Para não posso puxar o dinheiro para essa coisa errada no bolso errado. Ele tinha que fazer aquele exercício para puxar o dinheiro dali. Na hora que ele tinha que dançar lá com a mulherada, né, ele dançava de que forma? No lado direito. E arrastava o lado esquerdo. Na hora que ele tinha que beber a sua cachaça, seu trago lá nas festas, ele pagava ali e bebia normal com a sua mão direita. Tudo que ele fazia para as coisas erradas, para as coisas do mundo, ele fazia com o seu lado direito, porque esse lado direito ele não deu para Jesus, ele deu só o esquerdo para Jesus. Mas quando chegava no domingo, no culto, ele ia domingo no culto. Aí o pastor mandava, levante a mão aí, ele levantava a mão esquerda. Abana para Jesus. Amém? Cumprimenta o teu irmão. Tudo com a esquerda. Quando ele entrava na porta da igreja, ele entrava com o pé esquerdo. E saía com o pé esquerdo.
Na hora que ofertar a igreja, ofertar a casa de Deus, ofertava com sua mão direita, com a mão esquerda. Tudo ele fazia com o lado esquerdo, porque foi o que ele deu para Jesus. Do lado direito ele não fazia nada, porque ele não tinha dado para Jesus. Um belo dia ele sofreu um acidente grave. E aí, quando fomos ver ele, o que tinha acontecido? Ele ficou 15 dias mal lá, né? Tudo mais, muito mal. Aí quando foi liberada a visita dele, fomos ver, e ele chegou assim: Daud, pastor Daud, maldita a hora que eu entreguei somente o meu lado esquerdo para Jesus. Por que, rapaz? O que houve? Aí levantou o lençol, ele tinha perdido num acidente o braço direito e a perna direita. Tinha quebrado as costelas tudo aqui, estava todo esfacelado. E aí, olha o lado que ele deu para Jesus, não tinha acontecido nada. Nenhuma arranhão. Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai cuidar da área da tua vida que você entregar para Ele. Imagina se você entregar a tua vida inteira, Ele vai cuidar toda. Você está entendendo? Não estou dizendo que você não vai ter problema, por favor. Eu estou dizendo que você tem um solucionador se você tiver problema. Que é Jesus. Vamos colocar de pé? Eu quero orar com você. Eu não sei quando é que eu vou vir aqui de novo, né? O pastor está me devendo um churrasco, mas vamos orar para que Deus toque no coração dele. Ele e o assistente dele lá no Valdeci também no churrasco, né? Vamos orar para que Deus toque no coração desses homens. Coração para comer, para tirar dinheiro do bolso é um coração duro, né? Pai do céu, né? Mas eu não sei quando é que eu vou estar aqui de novo, mas se a gente for convidado para as próximas vezes, queremos que você vá lá também, quando puder ir na igreja. Hoje à noite temos culto lá. Enfim, vai ser uma bênção recebê-los com muito carinho. Mas o que eu quero dizer para você é que você não pode passar naquela porta ali do mesmo jeito que você chegou. Você não veio pedir uma resposta de Deus? Pois é, Deus te deu a receita que você precisa fazer para ter a tua vitória. Que é ter Jesus, o Senhor da vitória na tua vida. E a vitória de Jesus é sempre do jeito dele, não do nosso. Amém? Eu quero te convidar para orar nesse momento. Você vai fechar os teus olhos, vai fazer uma oração com todo o teu coração. Deus não quer que você saia daqui somente abençoado materialmente, mas Ele quer também que você saia daqui com Ele abençoado em todas as áreas da tua vida. E eu quero orar nesse momento. Se existe alguma pessoa que quer, esta manhã, se reconciliar com Jesus, presta bem atenção. Se existe uma pessoa essa manhã que entregou, que caiu a ficha, que se fragou, que até hoje só entregou um lado da sua vida para Jesus e quer entregar os dois. Se existe uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus e experimentar ter um aliado do teu lado que vai te ajudar a fechar essas brechas e a oração vai ser respondida, eu quero convidar você para orar com você. Amém? Deus não me trouxe de longe para estar aqui somente para dizer para você o que você deve fazer, mas para dizer para você: faça, se você quer ser vitorioso. Pare de empurrar com a barriga decisões que já eram para você ter tomado há muito tempo. Você lembra que eu falei para você? Feche essa brecha da tua indecisão, do teu medo de dar passos. Pastor, mas eu preciso me libertar. Deixe que Jesus te liberta. Dê o primeiro passo. Pastor, mas eu preciso me libertar desse pecado. Sozinho você não vai conseguir. Deixa Jesus te ajudar. Pastor, eu preciso resolver o meu problema em casa com meu marido, com os meus filhos, com os meus netos. Deixa Jesus te ajudar. E eu quero selar isso aqui hoje. Amém? Então, se existe alguma pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou quer se reconciliar, ou quer entregar o outro lado que ainda falta ser entregue para Jesus, eu quero orar com você rapidamente aqui na frente, e na medida que eu for orando, abençoando a tua vida e selando isso diante dos anjos de Deus, diante do Espírito Santo. Você vai voltar para o seu lugar, depois você vai sair naquela porta, vai dizer: hoje eu sou uma nova pessoa em Deus, e Jesus vai mudar a minha vida. Eu não estou te convidando para trocar de religião, nem estou te convidando para você, sabe, sei lá, eu estou te convidando para Jesus, aliança com Ele. Amém? Feche os teus olhos. Se existe essa pessoa,
Vem aqui na frente rapidamente que eu quero orar por você. Se existe alguma pessoa que quer dar esse passo de fé. Tem alguma pessoa? Vamos fazer melhor. Se essas pessoas estão nas cadeiras, só levante o braço que eu vou orar daqui. Alguém que quer entregar a vida para Jesus, ou se reconciliar, ou entregar os dois lados, ou quer firmar um compromisso mais sério com Jesus. Levante o braço que eu vou orar por você. Eu quero estar orando. Quem mais? Vamos lá. Temos ali uma pessoa, 2 pessoas, quem mais? Quem mais? 3, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas que estão ali. Alguém mais? Hoje, amanhã pode ser tarde demais, amém? Amanhã pode ser tarde demais. Temos 6 pessoas que estão fazendo um compromisso com Jesus aqui hoje, amém? Vocês que levantaram a mão, alguém mais? Vocês que levantaram a mão, né? Repete essa oração que eu vou orar nesse momento, você que levantou a mão. Diga comigo assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu faço a minha aliança contigo e entrego a minha vida por completo. Risque o meu nome de todos os pecados e escreve ele no livro da vida. E que a partir de hoje eu encontre graça e misericórdia nos teus braços, pois o Senhor é o meu Deus. Amém? Deixa eu orar por você agora. Comece a orar vocês todos juntos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, essas 6 pessoas que levantaram os seus braços, Pai, entregando a vida para o Senhor, que seja um novo começo, Pai, porque o Senhor é o Deus de recomeços. O Senhor é o Deus que abre portas aonde estão fechadas. O Senhor quebra, Senhor, todo o mal. E nesse momento, Pai, eu declaro, Senhor, desfeita todo o mal sobre a vida dessa pessoa. Falência do maligno, eu declaro nesse momento aqui agora. Declaro que todos os vínculos que essa pessoa fez com o maligno, Pai, ou tinha com o maligno, a partir de hoje, Pai, foram quebrados pelo poder do Teu santo e poderoso nome. Pai, guarda esta pessoa a partir de agora, Pai. Guarda cada um que aqui está, Senhor. Que essa palavra, aqueles que já estão caminhando na fé já há algum tempo, Pai, que essa palavra também venha trabalhar no coração deles, para que eles não brinquem com a sua fé, não relaxem com a sua fé, não levem a sua fé de qualquer jeito, Pai, simplesmente porque estão na igreja há 10, 20 anos. Não, pelo contrário, que o cuidado seja redobrado, para que as brechas não sejam abertas de dentro para fora, dando lugar a Satanás, Pai. É o que eu te peço, meu Deus. Agora, Senhor, nos leve para casa em segurança também, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor? Obrigado, pessoal. Deus seja louvado, né? Obrigado, Daud, pela palavra. Obrigado pelo desafio. É um desafio muito grande a gente ter esse compromisso com Jesus. Você que, de repente, não tem ainda esse compromisso, faça. Essas pessoas que ergueram a mão, por favor, espere um pouquinho. Alguém da nossa igreja vai chegar a falar com você. Vou te dar mais uma palavra de ânimo, de consolo. Então, os membros, por favor, cheguem perto dessas pessoas e vamos orar junto com elas também. E obrigado, Deus. Obrigado por essas brechas que a gente tem tido nas nossas vidas, né? Então, que essas brechas sejam fechadas e que essas brechas sejam o mais rápido possível soldadas. Eu sou da área automotiva, então que a brecha ela pode ser soldada. Vai ficar cicatriz ali? Talvez, mas vai estar fechado. Amém? Bom domingo a todos, que todos tenham uma boa semana abençoada por Deus. Até.